E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula aqui da nossa comunidade, tá? Vamos falar aqui continuar falando sobre as dispersões, né? Vamos falar aqui sobre soluções mais aprofundado, vamos falar sobre solubilidade, sobre gráficos. Temos muita coisa para conversar aqui hoje e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, tá? Vamos lá. Para começar, vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas formas que a gente pode classificar as soluções. A gente pode classificar de acordo com a fase de agregação, como qualquer outra substância, né? Nós temos aqui sólidos, líquidos e gasosos. Um dos tipos aqui de sólidos são as ligas metálicas, a gente dá o nome de liga metálica, né? São muito comuns no nosso dia a dia. E um exemplo que eu quero dar é que antigamente as obturações dentárias, né, elas eram feitas com um material chamado amálgama, que era um composto com mercúrio, por exemplo. Tá aí uma das aplicações, né, das ligas metálicas. Hoje é feito com resina mais comumente, né? Mas ainda se tem essa liga metálica sendo usada nisso. Temos também aqui os líquidos, como eu citei na aula anterior, o açúcar em água, né? Aqui eu trouxe o sal em água. O que importa é que está diluído, é apenas uma fase, uma solução, ou seja, é homogêneo. Também temos aqui soluções gasosas, como o ar que nós respiramos aqui, ó. Esse ar que nós respiramos, ele não é apenas oxigênio, né? Nossos pulmões, eles recebem oxigênio, mas também existem gás carbônico, tem poeira aqui no ar, né? Existem diversas substâncias que tornam esse ar uma mistura e uma mistura homogênea. Por isso que damos o nome de solução, tá? Aqui eu trouxe outra classificação para vocês que a gente pode dar duas nomenclaturas. As soluções podem ser diluídas e concentradas, dependendo da quantidade de soluto e de solvente. A gente tem essa relação sempre de soluto por solvente. Sempre que a gente for relacionar diluição e concentração, a gente vai ter soluto, quantidade de soluto pela quantidade de solvente. Como assim? A quantidade de soluto é o sal, por exemplo, aqui, né, nesse exemplo anterior que eu dei, ó, dos líquidos, temos o sal e a água. O exemplo aqui do soluto é o sal e o solvente é a água. Então, vamos ver aqui os tipos, né? Diluído, menos soluto e mais solvente. Ou seja, citando o exemplo aqui do sal na água, é como se eu tivesse menos sal e bem mais água, né? A quantidade que vai ficar de sal por água é muito pouco. Já na concentrada, eu vou ter bastante quantidade de sal por litro de água. Então, por isso que a gente classifica entre diluído e concentrado. Eu tenho quase 100% de certeza, né, que no seu dia a dia você já viu alguém falando: ah, isso aqui está muito forte, esse suco está grosso, esse suco está fraco, está ralo, algo do tipo. Isso é justamente a concentração. Isso é a quantidade de soluto por solvente, tá? Eu trouxe aqui também um alerta para vocês de que a gente tem que ter cuidado ao comparar dois tipos de solução, porque nem sempre a solução que tem mais soluto vai ser a mais concentrada. Eu tenho aqui um exemplo, ó, 2 copos, 2 baldes, né, pela quantidade de água que a gente vai ter. Mas aí, o primeiro exemplo, a gente tem aí, ó, 10 litros de água, e eu vou colocar nele, ó, 100 gramas de sal. Já no segundo exemplo, eu tenho 2 litros de água, e eu vou jogar lá nele 80 gramas de sal. Eu trouxe aqui a proporção montada para vocês, né? Soluto por solvente, sempre lembrem disso. E aí a gente vai ter, ó, o soluto, que é o sal, 100 gramas de sal, dividido pela quantidade de solvente, que é 10 litros de água. E a gente vai usar essa unidade, ó, gramas por litro, nesse caso. A gente vai ter 10 gramas por litro de água, 10 gramas de sal a cada litro de água. Isso, se a gente for comparar com outra substância que está aqui do lado, ó, é pouquíssimo. A gente vai ter aqui, ó, 80 gramas por 2 litros, o que vai dar 40 gramas por litro. É 4 vezes mais que o anterior. Então, a partir disso, a gente pode ver, ó, que a afirmação anterior é verdadeira. Nem sempre a solução que tem mais soluto, como é o exemplo da primeira, né, que tem 100 gramas, vai ser a mais concentrada. A segunda aí, ó, acabou sendo mais concentrada. Mais concentrada quer dizer que ela tem mais quantidade de soluto por solvente. Nesse caso aí, ó, tem mais quantidade de sal por litro do que a outra. Beleza? Vamos agora falar sobre coeficiente de solubilidade. Isso aqui é muito importante. Ele indica a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Isso quer dizer... Não sei, brincadeira. Isso quer dizer aqui, ó, eu trouxe um exemplo para vocês. Eu tenho um exemplo aqui de 20 gramas de sal em 100 gramas de água a 30 graus Celsius.
O que isso me diz? Que eu consigo, em 100 gramas de água, a 30 graus Celsius, diluir 20 gramas de sal. Isso aqui, imagina comigo aqui que você tem um copo aí, você tem uma panela, algo do tipo, e você coloca 100 gramas de água. Essas 100 gramas de água estão a 30 graus Celsius e você vai colocar 20 gramas de sal. Esses 20 gramas que você colocou vão diluir perfeitamente, e é isso que o coeficiente de solubilidade diz. Quanto de determinada substância você pode dissolver em outra substância em uma determinada temperatura. É exatamente isso que eu li ali. Só que com as palavras mais complicadinhas, né? A partir desse coeficiente, a gente pode classificar as soluções em insaturadas, saturadas e supersaturadas. Enquanto eu vou falando, vai ficando mais fácil de entender. Vamos lá falar dos graus de saturação aqui. Para começar, nós temos aqui as soluções insaturadas. Soluções insaturadas são todas aquelas que não atingiram o limite de diluição / solubilidade. O que é isso? Eu tenho um exemplo aqui, ó, que eu trouxe um coeficiente, o mesmo coeficiente que eu citei antes. O coeficiente é que em 100 gramas de água, estando a 30 graus Celsius, eu consigo diluir 20 gramas de sal. Uma coisa muito interessante é que a água aqui está representada como gramas, não ml, né? E isso é muito comum nesse tipo de questão. A gente sempre vai relacionar grama de uma substância com grama de água, com grama de algum líquido, sabe? Então aqui, ó, nesse exemplo, a gente vai ter o coeficiente sendo 20 gramas de sal a cada 100 gramas de água a 30 graus Celsius. E aqui embaixo, como se fosse uma questão, ó, ele me deu que nesse copo eu tenho 15 gramas de sal diluído a 100 gramas de água a 30 graus Celsius. O que isso quer dizer? Ele me deu ali que o limite é 20, mas ele só diluiu 15. Ou seja, ele não atingiu o limite. O limite aí que ele me dá, esse coeficiente é sempre o limite daquela solução. Então, quando ele me deu aí embaixo em dados, que ele misturou 15 gramas de sal em 100 gramas de água a 30 graus Celsius, ele está me dizendo que ele não foi no máximo. Ou seja, essa solução é insaturada. Agora a gente tem aqui as soluções saturadas, como o nome diz, como deve ter dado a entender, né? Elas atingem o limite. Ou seja, soluções saturadas são todas aquelas que atingiram o limite de diluição / solubilidade. Trouxe aqui o mesmo exemplo para vocês, só que podem ver, ó, os dados, eles são idênticos aos do coeficiente. Isso representa uma solução saturada, isso quer dizer que a solução é saturada. Também tem aqui que falar das soluções supersaturadas. Soluções supersaturadas são todas aquelas que ultrapassam o limite de diluição / solubilidade, mas não ocorrem de forma natural. Vocês podem ver aqui, ó, eu trouxe até outro slide aqui, ó, que tem aqui embaixo, ó, o coeficiente 20 gramas de sal em 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Só que aqui embaixo, ó, os dados dizem que tem 22 gramas de sal. Como é que eu posso colocar a mais do que o limite? Vocês podem ver aqui o copo já mudou. Antes eu não tinha nada e estava no limite. Agora eu tenho. E ele apresentou ali embaixo uma areinha, né? Isso a gente chama de corpo de fundo, é o que vai estar lá no final. E toda substância que tem corpo de fundo é saturada. Anotem isso aí. Toda substância que tem corpo de fundo é saturada. Nesse caso aí, ó, ele me deu que tem 22 gramas, só que não tem 22 gramas diluído. Esse corpo de fundo aqui, ó, diz que está 2 gramas aqui fora e tem 20 gramas diluído. Por quê? Porque 20 é o limite. Não tem como ultrapassar esse limite assim, mantendo essa temperatura. E é isso que a gente vai ver agora nas soluções supersaturadas. Nas soluções supersaturadas eu trouxe o mesmo exemplo. Só que, como vocês podem ver, não tem corpo de fundo. Aí vocês me perguntam, como isso acontece? Vamos lá ver aqui o que é que está na descrição. Soluções supersaturadas são todas aquelas que ultrapassam o limite de diluição, mas não ocorrem de forma natural e são extremamente instáveis. Vou aqui mostrar para vocês como é que ocorre isso. Temos aqui as supersaturadas, né, esse coeficiente, e aqui vocês podem ver o processo, como é que ocorre. Eu tenho aqui uma substância, que esse mesmo exemplo, né?
e que o coeficiente é 20 gramas, eu consigo diluir 20 gramas de sal em 100 gramas de água quando ele está a 30 graus Celsius. Mas aí eu esquento esse líquido, e aí ele passa a ter um novo coeficiente. E esse coeficiente se torna 20 gramas de sal em 100 gramas de água, a mesma quantidade de água, só que numa temperatura diferente. Ou seja, nesse caso aí, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a quantidade de sal que eu posso diluir. E aí, quando eu diluo esses 20, ela se torna saturada. Mas aí é que está o segredo. Quando o cara vai produzir uma substância supersaturada, o que é que ele faz? Ele, depois de ter esquentado, depois de ter diluído, ele vai e resfria essa solução. Só que ele não resfria de uma forma rápida, assim, agitando, porque se ele agitar, as partículas vão decantar. Ele deixa lá ele esfriando normalmente. E aí, quando ele volta para os 30 graus Celsius, ele tem aquela quantidade diluída. É só para fim experimental, né? Eu não sei se você quer fazer isso aí na sua casa para ver, mas isso realmente acontece. Existe esse grau de solubilidade que ele varia de acordo com a temperatura, e aí é possível diluir uma quantidade maior do que é possível, só que você tem que fazer esse processo, né? De esquentar e depois deixar resfriar. Uma coisa comum nas questões também é que eles podem falar assim, foi resfriado sob agitação. Quando um objeto, uma substância, no caso, é resfriada por agitação, provavelmente uma supersaturada, né? Ela é resfriada por agitação, provavelmente as partículas vão decantar. Então ele quer saber quanto decantou. Muitas vezes vão ser assim, né, as perguntas. E aí a gente chegou no gráfico, que é uma parte muito importante das soluções. Como vocês podem ver, o gráfico ele vai ter uma curva exponencial aí nesse caso, né? A gente vai ter sempre de um lado, vocês podem ver aqui no canto, ó, nesse canto aqui esquerdo, vocês podem ver a solubilidade, que é a quantidade de determinada substância que eu vou conseguir dissolver em determinada quantidade de água a uma determinada temperatura, e embaixo eu vou ter a indicação da temperatura. Vocês podem ver que quanto mais alta a temperatura, mais eu consigo diluir. É apenas isso que o gráfico vai me mostrar. E existem alguns tipos diferentes de gráfico. Como vocês podem ver aí, ó, existem dois tipos básicos de gráfico que eles apontam os tipos de dissolução. Existe a dissolução endotérmica, que é quando o gráfico está subindo, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a quantidade que eu consigo dissolver naquela solução. E existe a solução exotérmica, que é o gráfico descendo. Ou seja, quanto maior a temperatura, menos eu consigo diluir de uma determinada substância. Também tem esse tipo de gráfico aqui, ó. Olha que interessante. O gráfico está subindo, está subindo, está subindo, e do nada ele para. Do nada ele dá uma descida. Essa quebra do gráfico é chamada de ponto de inflexão. E vocês podem ver a substância aí, ó. Se vocês pararem para analisar, ela tem uma água. E quando ele chega em um determinado ponto, essa água evapora e aí ele passa a cair. Então, geralmente ocorrem soluções assim, que são substâncias assim, que são desidratadas, né, que tem água. Então, quando chega a um determinado ponto, aquela água evapora e a substância passa a ser somente ela. Então, o grau de solubilidade, o grau de diluição dela vai mudar. E também temos aqui os tipos de leitura que a gente pode fazer dos gráficos, tá? Para finalizar, na nossa curva exponencial aqui, ó, a gente pode ter 3 pontos. A gente pode ter o ponto que está aqui embaixo, que ele não toca sequer no gráfico, que a gente vai chamar, que são as substâncias insaturadas, ou seja, eles não atingiram o limite daquele ponto. A gente tem a saturada, que sempre vai estar exatamente no ponto do gráfico. E a gente vai ter as supersaturadas, que ultrapassaram o gráfico. É incomum a gente ter soluções supersaturadas assim representadas em gráfico, mas é importante a gente saber, né? E então a gente chegou ao fim dessa aula. Se vocês quiserem ver de novo o vídeo, se vocês quiserem parar para anotar, façam isso. Estejam sempre aí constantemente se atualizando, olhando a aula, fazendo as questões. Tem a lista de questões aqui, os exercícios dessa aula. Então vamos lá, valeu aí pela sua companhia. Foi um prazer e até mais.